Torcedor, pra quem que a rodada foi pior ontem? O Palmeiras está ganhando com 50% dos votos, mas você pode votar com a gente, daqui a pouco a gente vai falar mais. Só que agora, o Sormani também falou do Renato. E a entrevista do Renato é jogando um pouco para a CBF o que aconteceu na noite de... Um grupo bom, justamente nós montamos esse grupo para disputarmos as 3 competições. O que a gente peca bastante nesses jogos é a falta de entrosamento. Então vejo muita gente falando, comentando que o Internacional, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras foram prejudicados também. A pergunta que eu faço para essas pessoas é a seguinte: prejudicados no quê em relação ao Flamengo? Se o Flamengo tem um jogador convocado, tudo bem. O Flamengo tem 4 jogadores convocados. Então não vem me falar que Internacional, Atlético, Palmeiras também estão sofrendo. Estão sofrendo por falta de um jogador. O Flamengo está sofrendo por falta de 4 jogadores. Então eu não estou aqui para ir contra uma CBF, para ir a favor do Flamengo, até porque a favor do Flamengo eu vou sempre. Agora, as datas FIFA. Tinha sido combinado. Então tem gente lá na CBF que está falando e não está cumprindo. E quem é o prejudicado é o Flamengo. Tem equipes que jogam uma vez por semana. Tem equipes que jogam 2 vezes por semana. O Flamengo joga 3 vezes por semana. O Flamengo não para. O Flamengo tem 3 competições. O tempo para quê? Mal os jogadores têm tempo para ver suas famílias. Então, infelizmente, isso é Brasil. Isso é Campeonato Brasileiro. Aí depois eu ainda tenho que escutar as pessoas falando que o Flamengo não se interessa em ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, cá pra nós, né? Anda bem bagunçadinho, né? Mas mesmo assim a gente acredita ainda, a gente vai continuar lutando, vai continuar brigando, porque a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro também. Mas dessa forma fica um pouco difícil, você não acha? Não vou dizer que o Renato está de todo errado. Não acho. Porque realmente falta de trabalho a bagunça... e de competência. Calma, a bagunça existe. Essa bagunça existe, ela existe no calendário, ela existe nos acordos. Ontem a gente dizia aqui do tanto que o Flamengo é prejudicado, sim, pelas convocações. Mas aí, Facincani, você que tinha pedido a palavra, já vou chegar em você, Sormani, mas o Facincani tinha pedido a palavra, e aí eu quero te ouvir em relação ao seguinte: a conta dele é que tá meio errada, né, Facinca? Porque todo mundo perdeu o jogador e não foi um só, como ele aponta. Não vou nem citar. É muito choramingo pra pouca prática, nesse exato momento. Essa é a minha frase. Muito choramingo pra pouca prática. Inclusive, falando em bagunçadinho, né? O próprio Renato já esteve numa equipe em que bagunçou um campeonato inteiro, né? Ou ninguém se lembra do Fluminense de 96, né? Que caiu, virou a mesa, aí teve que cair de novo pra aprender, né? Ele próprio fez parte de um time muito mais bagunçadinho do que esse campeonato. Então, é o seguinte, ele tem elenco suficientemente capaz, independentemente do tamanho das perdas que ele teve na equipe, assim como o Palmeiras teve, como o Atlético teve, como outras equipes, todo mundo vai ter perdas importantes em data FIFA, porque o campeonato não para, e já se sabe isso desde 1971, que o Campeonato Brasileiro nunca vai parar para a seleção brasileira jogar, de que problemas acontecem e de que os times precisam, como o Flamengo... O Flamengo investiu esse ano mais de 200 milhões, etc., e contratou um time reserva inteiro, justamente sabendo que o... Senão ele não teria contratado. Ele teria ficado com o banco de reservas que ele tinha, que era bem inferior à qualidade da equipe titular, e teria dado a desculpa de sempre. Olha, o campeonato não para, vou jogar com isso aqui e tal. Se ele não soubesse que o campeonato não pararia nas datas, não teria contratado um time reserva já sabendo que perderia jogadores titulares. Fala, Sormani, você tinha pedido para falar, vou pedir pra gente colocar também a tela aí com todos os desfalques dos times que estão lá na parte de cima e quem teve jogador convocado para a seleção, né? Então a gente coloca aí para você falar, Sormani. Não, a gente mentira, né? Nesse país ultimamente, né? O que mais se faz nesse país é mentir. Em todos os segmentos e em qualquer setor. O Renato Gaúcho mente. Quando ele disse que os outros times perdem 1 ou 2 jogadores. Mentira. O Atlético perdeu 4 também. O Atlético perdeu. Nós estamos vendo aí o Arana, o Júnior Alonso, o Alan Franco e o Vargas. Só não foi convocado, só não está no Chile, porque ele se machucou. Seriam 4 convocados também, assim como o Flamengo. Além disso, o Atlético não pôde contar na partida de ontem com o Mariano, com o Diego Costa, que estão machucados, né? E também não contou com o Zaratio, que está suspenso. Então é mentira o que o Renato Gaúcho fala. Ele mente. Vivemos a cultura da mentira nesse país.
Entendeu? Então é bom a gente colocar o pingo nos is e dizer o seguinte, é mentira. O Flamengo não é o único time que perdeu 4 jogadores para a seleção. O Atlético Mineiro também perdeu. E ele mente quando ele fala que o Flamengo joga 3 vezes por semana. Não joga. Não joga porque os jogos do Flamengo foram adiados. Não está jogando. E tem esse perrengue aí de quando é que o Flamengo vai fazer esses jogos que estão faltando. Então, gente, nós vivemos no país da mentira. Esse é o país da mentira. Onde as pessoas saem dizendo mentiras e algumas pessoas acham que é verdade. Porque não se dão ao trabalho de checar o que foi dito. Você entendeu? Eu acho que ao invés... Pode acabar, Sormani. Então eu acho que ao invés de ficar reclamando, eu acho que ele deveria trabalhar o que tem. O time do Flamengo, que estava à disposição dele, era suficiente para ganhar de um Bragantino, que em casa ganhou 2 partidas apenas e chegou e conseguiu a façanha de perder para Chapecoense. Vai reclamar do quê? Com o elenco que ele tem? Com a grana que o Flamengo gasta? O time que foi em campo ontem não era suficiente para ganhar? Claro que era. Não ganhou por incompetência de alguém. Será que é dele? Não sei, ele que olhe no espelho e tente descobrir o que aconteceu. Ou olhe para o campo e assista o jogo de novo. Eu ia fazer a colocação aqui do calendário, né? Porque o Flamengo agora em novembro vai ter 10 partidas em 28 dias por conta dessas reposições. E aí vai ter. Vai ter. E aí ele vai ter, não é que teve. Mas eu acho que a grande questão disso é a gente olhar os desfalques, né? Porque quando a gente olha os desfalques por seleção, aí ele se perde um pouco nesse raciocínio. E no fim das contas, aí eu já quero entrar por um outro lado, mas quero ouvir vocês sobre essa questão também dos desfalques. O resultado de ontem, quando a gente avalia o adversário e o ponto somado, o Flamengo dos 3 talvez tenha sido o que saiu menos pior. Você olha para a tabela de classificação, qualquer time que empate contra o Bragantino em Bragança, você não consegue classificar como uma tragédia, como enorme tropeço. Eu acho que tem coisa muito mais séria a ser observada do que exatamente o resultado. O Sormani vai muito bem quando ele pontua a mentira. O Flamengo já reclamou da CBF, eu acho que o Flamengo não é nem vilão nesse debate de calendário, só que é um tremendo desserviço do Renato quando ele apresenta um dado que é falso. Um tremendo desserviço a um debate que é sério. Ele tira a credibilidade do debate. Ele falar que o Flamengo teve um monte de desfalques, os outros times só tem um. Se ele acompanha minimamente, e ele quer considerar talvez só jogadores pontuais, o Atlético tem pelo menos o Arana e o Júnior Alonso fora. E ontem ele teve problema com a situação defensiva. O Palmeiras ontem teve problema com a sua situação defensiva. Ele tem o Everton, Piquerez, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, para mim, tem status de craque no elenco. Então, eu acho que é um tremendo desserviço a um debate que é sério. É um debate que o Flamengo topou comprar quando o Landim foi para a entrevista, apresentou seus argumentos, eu acho que tem muito argumento, eu acho que o brasileiro está uma bagunça quando ele fala da CBF, só que ele apresenta um argumento que não cabe. E sobre o time em campo, tem muita coisa a ser falada. Tudo bem que ontem a justificativa é que o Vitinho talvez tivesse uma estafa, um cansaço, tinha que sair para ele novamente lançar a mão de povoar aquele ataque lá com 4 atacantes e não ter alguém que pensasse o jogo. Agora, que cansaço é esse do Vitinho, que não tem a mesma minutagem, por exemplo, de que tem que estar jogando seleção, que é titular o tempo inteiro? Então, assim, Renato tem muita coisa a ser respondida que ele talvez prefira não responder em coletiva, do que levantar um debate a partir de um número que não é correto. É mentira o que o Sormani falou. E além do mais, é o seguinte, se você está no Flamengo, você vai começar o ano, você já sabe que você vai disputar estadual, Sul-Americana, Copa do Brasil, Sul-Americana não, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você já sabe. Você já sabe, não adianta você reclamar. O Flamengo está em 3 competições, nós jogamos assim. Desculpa, ele já sabe. Não só o Renato, como a diretoria já sabe, tanto que foi atrás de contratações. Aí você pega o time aqui, né? Thiago Maia, Willian Arão, Andréas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Ele poderia muito bem ter colocado o Andréas Pereira, né, na sua posição, coloca o Kennedy aberto pelo lado esquerdo, põe o Vitinho por dentro, tira o Bruno Henrique, põe o Michael, poupa esses jogadores e coloca o Pedro lá na frente. Não é um time forte? Não é um time competitivo? Então, assim, se o Flamengo não puder jogar as 3 competições com o elenco que tem, aí entra no que o seu Sormani falou. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. E aí entra aquela história que a gente sempre falou aqui, dos méritos do Renato em determinados momentos, chamar a responsabilidade, desviar o foco nas suas declarações, para que ninguém fale daquilo que aconteceu no campo. Para que ninguém preste atenção, por exemplo, é só olhar aí o gol do Bragantino e outros lances, você vai ver que, como eu falei, o Thiago Maia está dando bote do lado esquerdo, o Ilharão está lá no meio, um espaço no meio campo e assim... O Léo Pereira novamente errando o bote, Léo Pereira errando. O Léo Pereira sai para dar bote de primeiro volante. Então, mas tem uma série de coisas que são erradas.
E aí você passa a falar sobre a CBF, você passa a falar sobre os desfalques e você não fala aquilo que aconteceu no campo. E no campo, o Flamengo enfrentou uma equipe bem treinada. Sim. É uma equipe que tem qualidade. Então, para você ganhar do Bragantino, você tem que jogar o seu melhor futebol. Você não pode achar que, não, eu sou o Flamengo, ou porque eu tenho fulano de tal, Beltrano, eu posso entrar e ganhar. O Flamengo não tropeçou só pelo calendário, né, Zé? Acho que esse é o ponto. Não é isso. Mas eu pergunto, quem não gostaria de jogar o calendário que o Flamengo está jogando? Está em todas as competições, Lógico. né? Quem é que está ganhando o dinheiro que o Flamengo pode ganhar e já ganhou passando as fases? Quem é que não gostaria de ter o elenco que o Flamengo tem para disputar essas três competições? Claro. Não, mas o Renato não vai conseguir, não. O Renato não vai conseguir pelo seguinte, a gente tem a tela de como acabou o time do Flamengo ontem, e você toca num ponto muito importante, que é a coisa do Andrés Pereira, né? É sabido, a gente falou aqui ontem, que ele vai melhor de segundo volante do que como terceiro homem. O Zé tocou ontem na questão de jogar de costas, que não deu certo ontem. O Renato entra com ele assim, depois faz as substituições e chama atenção como o Flamengo acaba. E o Andrés Pereira, durante o jogo, não ficou lá na frente, voltou para pegar a bola. Voltou para poder armar o jogo. Olha aí, eu quero chamar a atenção para isso aí, porque, a linha ali dos 4 defensores, o goleiro, os 4 defensores, e aí ele acaba com o William Arão e Thiago Maia no meio-campo e 4 homens de frente ali. Kennedy, Michael, Bruno Henrique e Pedro. Então, acho que também talvez seja uma tentativa de desviar um pouco o foco das substituições que ele faz. E aí, Facincani, eu vou entrar numa questão que é assim, se é o Rogério que faz um negócio desse, meu amigo, no dia seguinte não tinha paz, não. Eu não estou ouvindo o Felipe Facincani, ele está no ar? Eu também não estou. Não estamos ouvindo você. Mas a gente aqui não está e eu não sei se ele está no ar, o pessoal pediu para checar. Então vai você, Sormani, para falar dessas substituições aí. Não, eu acho que o Zé tocou, o Zé e o Pedro foram felizes, eles abordaram ali taticamente o posicionamento do Flamengo. Há alguns equívocos, não é? Há alguns equívocos. O posicionamento do Andrés Pereira talvez seja o principal deles. Não tem a menor dúvida disso. Então, quer dizer, aí ele fala também numa coisa na coletiva, perdão. O time não está entrosado. Mas ninguém faz coletivo mais hoje. Ninguém mais faz coletivo. Você treina movimentos. E quando você treina movimentos, você treina com todo mundo. Todo mundo tem que estar apto para fazer o movimento. Porque aquilo que o Zé lembrou ontem, e é verdade, é a mecânica do movimento. Você tem que estar acostumado com ela. É a repetição. Você faz. Quer dizer, você só vai treinar um time, só o time titular, o reserva você esquece. Então tem algo errado também com o treinamento do Flamengo. Tem algo errado aí também. Você não pode simplesmente trocar uma peça e por causa de uma ou duas peças que você troque, o time vai cair por causa disso. Então é sinal que você está esquecendo dos demais. Eles também têm que fazer parte. Eles também têm que estar envolvidos no sistema de jogo do time. Eu acho que o Sormani tem razão quando ele fala de não olhar para o restante das peças. Treinar, talvez, se é que tem tempo de treinar, né? São coisas muito pontuais ali, é um ajuste, é um posicionamento. Renato leva muito mais no papo, e ele já falou isso. Não é um problema, mas tenta ajustar muito mais no papo do que propriamente no campo, pela falta de tempo que tem no campo, pela falta de descanso. Só que quando você pega, não é a primeira vez que o Renato lança a mão de uma situação assim. Você fecha com 2 volantes, espeta 4 caras na frente. Isso aí precisa estar minimamente bem treinado. E aí quando passa ali, era um bom jogo até uns 65, 70 minutos. Quando você pega para os 20 minutos finais, não tinha exatamente uma ideia de jogo. Era uma coisa meio corre pelas pontas, afunda, espeta lá na frente Bruno e Pedro. Então, tipo assim, não me parece ser um movimento coordenado como aquele, por exemplo, que a gente viu em Flamengo e Barcelona, em outros momentos do time titular, que a gente para aqui, destrincha, fala que trocou tanto espaço. Exatamente. Então, assim, se essa tem sido a opção, porque volta e meia um cara como o Vitinho pode cansar, um cara dependendo em outra partida do Michel pode cansar, que isso seja trabalhado. O que eu acho eu acho toda a reclamação do calendário legítima, e mais uma vez foi provado ontem, que o campeonato não necessariamente vai ser disputado na bola ou no mérito. Vai ser quem conseguir reduzir os danos. Você tem uma rodada, um Atlético desfalcado, sofreu com o campo, o Hulk cansado, não fez o resultado. Flamengo desfalcado, sem entrosamento, empata com o Bragantino, poderia talvez ganhar. E aí você pega o Palmeiras também desfalcado, sabe, pesado, com outro foco, praticamente saindo da disputa. Então não é exatamente pela bola, está sendo muito mais por quem reduz os danos com os desfalques. Então, assim, se esse é o cenário, aí eu estou com o Sormani.
Acho que vale pensar um pouco mais como você vai trabalhar esse cenário, de não ter as peças, de abrir com 4 caras na frente, porque não tem uma cabeça pensante ali no final do jogo. Então, acho que isso pode ser sim trabalhado. Mas é um lamento que vai ficar por aqui, que da próxima a gente já sabe, o Renato não toca nesse ponto quando é entrevistado, quando é questionado. Então, ele caiu muito mais para um debate que eu entendo, o torcedor vai estar do lado dele, muitos, alguns não tanto, a diretoria vai querer comprar esse barulho, aí ele leva tudo para o lado do campeonato bagunçado da CBF, da questão do calendário, que ele tem razão, desde que não omita certas informações, não deturpe alguns dados, mas eu acho que a gente poderia falar muito mais do desempenho. O Flamengo ontem não empatou só por causa do desfalque e por causa da qualidade do Red Bull. O Flamengo empatou também porque não sabia o que fazer quando ficou sem suas peças.